Olá, eu sou Léo Branco, eu sou editor do Exame. Tenho o prazer de comandar agora um bate-papo sobre Vendi minha startup e agora, dentro dessa programação especial para o lançamento do ranking Exame Negócios em Expansão. Está aqui comigo hoje o Fernando Sartori, que é fundador e CEO da Uelo, o Guilherme Pini, que é co-head do BTG Pactual Advisors, e o virtual está o Jorge Vargas Neto, CEO da BeHub. Pessoal, obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater um papo sobre esse tema aqui hoje. E eu gostaria de começar a nossa conversa com uma apresentação de cada um de vocês. Eu queria começar então com o Fernando, falar um pouco da Uelo, um pouco da sua jornada de empreendedor e, enfim, por que você está aqui hoje. Beleza. Obrigado, Léo, pela oportunidade. Bom, eu sou o Fernando, fundador e CEO da Uelo. Nós somos uma empresa, uma startup, ou uma logtech, né, uma startup focada em logística, que tem produtos de operação e tecnologia para empresas que buscam mais nível de serviço, mais experiência, e que buscam modernizar as suas entregas, principalmente urbanas. É a minha primeira startup para valer como fundador. Já estive envolvido em outros grandes projetos, né, de e-commerce, inclusive um deles foi até o IPO. Participei, né, no início, né, da empresa. E é uma eterna escola, né? Estou aprendendo bastante nessa jornada. Tive uma saída recente, né? Vendi a startup, mas continuo na startup, né? Então a gente continua empreendendo de certa forma, mas de uma forma um pouco diferente agora. Boa, muito legal. Guilherme, quer puxar a conversa? Obrigado, Léo. Prazer estar aqui. Prazer, Fernando, Jorge. Nunca abri nenhuma startup, mas durante quase 25 anos de carreira aqui no banco já tive o prazer de conhecer vários empresários que criaram negócios, produtos, serviços completamente novos, e acho que na minha jornada é mais auxiliar essas pessoas, essas famílias na gestão desses ativos. Então espero que a gente possa bater um papo bacana sobre essa parte do planejamento. Empreendedorismo eu faço só aqui dentro do banco, interno mesmo. Obrigado. Legal. Jorge. Opa, tudo bem, Léo? Muito obrigado pela oportunidade. Queria cumprimentar também ao Fernando e ao Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou o fundador e CEO da BeHub, que é essa startup do chamado gestão por assinatura. Atuamos, né, em toda essa parte de gestão financeira terceirizada, contabilidade, contas a pagar, uma parte dos serviços paralegais, né, tudo que nenhum empreendedor quer fazer, a gente toca com bastante qualidade e muita tecnologia. E essa ideia ela surgiu a partir da nossa jornada anterior como empreendedor, por meio da qual a gente acabou tendo duas saídas de sucesso. Nós criamos uma primeira startup de peer-to-peer lending, que foi vendida para a PagSeguro, e a PagSeguro logo depois foi o primeiro IPO de sucesso de uma fintech brasileira nos Estados Unidos, foi um IPO na New York Stock Exchange. E também a última startup, que foi uma startup de embedded finance, a gente acabou vendendo para o Rappi, e foi baseado nessa jornada aí
de empreendedorismo que veio a ideia. Muito legal. Turma, eu gostaria de começar o nosso papo fazendo uma análise macro, né? A gente tem visto aí nos últimos meses, enfim, escalada de inflação, a gente tem visto aí uma corrida dos bancos centrais ao longo do mundo, aí, ao redor do mundo, né? Para aumentar os juros, para conter essa inflação. Enfim, o capital ele está mais caro do que estava há 2, 3 anos. E eu entendo que fazer a avaliação de empresa e vender uma empresa está muito mais desafiador do que estava há até pouco tempo. Vocês têm essa percepção também? É isso que de fato hoje é o principal drive ali na hora de tomar uma decisão se vende ou não vende uma empresa? É esse cenário macro? Fernando, quer começar? Sim, bom, o mercado não está mais tão aquecido, né? As regras do jogo estão mudando um pouco também. Então, do lado do empreendedor, a cada 18, 24 meses, a gente chama isso de um ciclo, ou muitas vezes um ciclo que acaba sendo uma rodada. Então, quando nós vendemos a empresa, nós estávamos num novo ciclo, né, buscando uma nova captação, e a gente acabou, na verdade, vendendo acho que um pouquinho antes, né, dessa crise, né, mas os indicadores já apontavam, né, para uma desaceleração, né, dessa atividade, né, de venture capital, né, de capital de risco. Então, a gente já tinha feito 2 rodadas anteriores, na verdade, perdão, 3 rodadas. Tínhamos feito um Series A, né, que é já uma rodada um pouco maior. Estávamos crescendo, né, com boas métricas, né, com grandes lançamentos de produto, inclusive internacionalização, né, da nossa plataforma. Mas a gente viu também uma oportunidade, né, acho que independente também não só por conta de um problema econômico, mas a gente viu uma oportunidade de se juntar a um parceiro que poderia nos ajudar a ir mais longe, né? Que foi o que acabou acontecendo na nossa venda da startup, em que a gente se junta a um grupo, né, que vai aportar capital, vai aportar conhecimento também e vai ajudar a gente a ir mais longe num formato um pouco diferente, né? Quase como se fosse uma rodada, com os empreendedores permanecendo no negócio, né? A gente chama isso de um earn-out, né? Então a gente continua desenvolvendo nossos produtos no formato diferente, inclusive, né, até mesmo produtos para a própria empresa que nos adquiriu. Mas, do nosso lado, nós estamos bastante contentes, né? Acho que é um caminho que a gente gostou, né? Está curtindo, né? A gente vê uma chance de sucesso maior nesse caminho do que a gente tentar continuar fazendo mais rodadas de Venture Capital. Bem bacana. Guilherme, quer comentar um pouco do lado do advisor? Assim, como você está olhando esse cenário? Acho que tem 2 ângulos aqui para a gente discutir, Léo. O primeiro, que me parece inexorável e ele deveria continuar, é que a gente vai continuar vendo transformações enormes no mercado pautadas por tecnologias. E aí você pode escolher que tipo de tecnologia. Pode ser biotecnologia, né? A gente viu uma verdadeira revolução com essa história das vacinas recentemente, ou mesmo tudo que pode ser feito com mapeamento de DNA, e tem uma série de outras aplicações que a gente nem sabe direito como elas virão. Mas fato é que elas vão transformar a nossa vida cotidiana. E ao mesmo tempo, se a gente olhar o que é, olhando o mercado americano como referência, as 20 maiores empresas hoje são completamente diferentes do que eram as 20 maiores empresas há 20 anos atrás, não é nem tanto tempo assim. Por consequência, isso deveria continuar, e o espaço para disrupção ou para criação de novas empresas, ele existe, ponto. Acho que a grande diferença é que a gente passou por um período muito grande com juro real baixo, juro nominal muito baixo, né? Houve o ingresso de um fator de preço, que é a mão de obra asiática extremamente barata, e isso inundou todo o mercado com um custo de produção muito baixo. Então o modelo era, puxa, vamos produzir isso daqui numa fábrica no Sudeste Asiático ou na China, e provavelmente isso vai ser muito mais barato do que qualquer outro lugar do mundo. A gente faz o projeto aqui nos Estados Unidos, na Europa, e depois distribui para o mundo inteiro. Esse modelo está em xeque, seja pela pandemia ou pela questão geopolítica, que hoje é um tanto mais complexa. Fato é que esse modelo entrou em xeque. A pandemia trouxe um fato novo também, que é uma disrupção das cadeias de oferta.
também a demanda, as pessoas pararam de consumir serviços e consumiram muito mais produtos. Isso desestabilizou completamente os preços e a gente vê hoje, dado esse deslocamento de fatores de produção, os preços subindo. Com inflação um pouquinho mais alta, necessariamente o juro nominal deixa de ser zero e ele passa a ser positivo, potencialmente, inclusive, até talvez mais alto do que as pessoas ou que o próprio mercado esteja precificando hoje. Nesse cenário, é natural que os investidores fiquem um pouquinho mais conservadores e, por consequência, sejam mais restritivos em relação a que múltiplos vão pagar nesses negócios, sejam eles empresas que estejam iniciando ou mesmo empresas já listadas, né? Então a gente viu já alguma correção nos mercados em função disso. E eu acho que esse processo vai continuar. Ou seja, o mundo que a gente está entrando para os próximos 20 anos, ele é bastante diferente nesse aspecto de fatores de produção e modelo dessas cadeias produtivas do que a gente viu de 2000 até hoje. Então, acho que a gente está entrando num território um pouquinho diferente, por consequência, geração de caixa, resiliência, tudo isso deveria ser levado muito em conta ao comprar um ativo. Portanto, para o empresário que esteja fazendo o seu negócio, ter um olho ali na geração de caixa, no lucro, no resultado da companhia, no EBITDA, me parece cada vez mais relevante, né? Então, acho que são esses dois universos. Um que vai continuar, que é essas revoluções que a gente vê, blockchain, como eu disse, biotecnologia, tudo isso pode transformar, metaverso, pode transformar como a gente interage com produtos e serviços. E do outro, acho que o custo de dinheiro é um pouquinho mais alto. Jorge, na sua experiência aí, empreendedorismo serial, vamos chamar assim, analisando isso que está sendo falado aqui, você concorda? Ou qual é a sua visão sobre esse ponto? De fato, o custo do dinheiro vai estar maior e o caixa vai ser mais relevante nos próximos deals que aparecerem daqui para frente? Sim, concordo totalmente com a visão expressada pelo Guilherme. Acho que a gente está vivendo um cenário bastante desafiador, né? A gente teve capital a um custo virtualmente de zero nos últimos 13 anos, né? Isso causou, especialmente pós-pandemia, uma transformação, né, de uma expectativa de valorização muito grande a partir de uma tendência de digitalização causada pós-pandemia, e agora a gente está fazendo essa correção, né, dos preços. Por que vem essa correção? Basicamente, a taxa de desconto ela mudou drasticamente. Então, a taxa de desconto, que é calculada a partir do custo de capital, que é o custo de oportunidade, ele é o de 0,14% ao ano. Então, isso coloca em xeque todos os valuations, né, todas as precificações de ativo que existiam antes. Então, dentro desse cenário, né, cabe aos empreendedores terem um cuidado extra, né, com suas finanças, né, com as suas métricas, né, então ter muita certeza, né, do chamado runway, né, da pista que você acha para você continuar com a sua empresa, a sobrevida da sua empresa. E a nossa sugestão aqui para os nossos clientes, que a gente toca financeiro, é realmente sentar em cima do caixa, cortar custos desnecessários, né? Realmente cuidar da boa gestão financeira. E assim, nossa visão é os bons cases, né? Os bons casos de boa gestão, eles vão ser muito bem precificados e procurados pelos investidores, porque a gente, né, ainda tem uma dinâmica sim de dry powder. Então muitos dos maiores investidores eles têm caixa para investir em startups, mas eles estão à procura de ativos, né, que tenham, né, uma sustentabilidade econômica financeira forte. Então, para os melhores ativos, acho que a gente vai ter cada vez mais, e por isso talvez ainda tenha uma precificação em termos de múltiplos interessante, mas para negócios que tinham aí um modelo financeiro um pouco esticado, assim, com unit econômicos ou com a margem negativa, para esse tipo de negócio eu acho que vai ficar muito difícil.
e acho que cabe a esses empreendedores e a essas empresas fazerem o dever de casa, né, reavaliarem o modelo de precificação, né, o modelo de negócio das suas empresas para terem, né, uma sustentabilidade financeira mais sólida. Mas é completamente com a visão. Legal. Então vamos entrar nesse ponto do dever de casa, né? A gente tem aqui três visões diferentes, pessoas em 3 pontos diferentes da cadeia ali. Eu queria ouvir de cada um de vocês o que de fato alguém que está pensando em vender um negócio ou que acabou de vender um negócio tem que levar em consideração dentro desse dever de casa, né? Então, queria que o Fernando comentasse desse deal que você fez recentemente, o que você levou em consideração em termos de planejamento do negócio, deixar o negócio preparado ali, né, para essa venda. E depois, né, o que você está pensando hoje, estando nessa mesma empresa, né? Sim. Bom, acho que tanto no contexto de levantar novas rodadas quanto de aquisição, você tem que ter os seus economics, as suas informações bastante organizadas, né? Então, existem planos, né, como eu falei anteriormente, planos de 1 ano e meio, 2 anos que você faz, ciclos, né, que você faz de planejamento, e você não pode acabar o dinheiro, né, ou enfim, você tem que alcançar a lucratividade antes de você acabar esse ciclo, senão o negócio ele acaba ou você acaba indo atrás de uma rodada em condições não muito favoráveis, né. No nosso caso, nós tínhamos um runway, né, uma pista, né, de mais alguns meses, e a gente estava preparado para fazer uma nova rodada, e surgiu essa oportunidade de a gente acelerar o plano de uma forma diferente. Então, eu diria que o nosso planejamento ele não foi tão diferente, tá? Ao longo dos meses antes, né, antes da própria venda em si. E na verdade, a gente foi aprendendo também. Tem um outro lado da coisa, que a gente foi aprendendo a fazer esse processo ao longo do caminho. Então, eu não sou uma pessoa de M&A, não sou um advisor, eu não tenho uma formação financeira, eu sou engenheiro de produção, entendo minimamente, já trabalhei em consultoria, mas dizer que a gente estava preparado para fazer uma venda, passar por toda uma due diligence, não é verdade, né? Por outro lado, nós tínhamos uma boa organização interna, né? Então, sobrevivemos a esse processo, né? Também não tínhamos nenhum problema, né? Nenhum descasamento entre realidade e o que a gente estava praticando, né? Em termos de case para venda. Então, acabou sendo, né, um processo que foi bem sucedido. Esse é um processo que leva muitos meses, então, acho que voltando na questão de planejamento, né, você tem que ter uma pista, né, para passar por esse processo da ordem de 4, 5, 6 meses, né, porque você passa por negociações de valor, due diligence, esclarecimentos contábeis, fiscais, a própria estrutura às vezes tem que mudar um pouco para ser favorável ao outro lado. Não acabou sendo o nosso caso, mas, enfim, existem casos, né, que você tem que preparar um pouco mais o terreno para fazer o M&A. Então, eu diria que a gente acabou tendo um timing bom de planejamento que serviria tanto para fazer uma nova captação quanto uma eventual venda, né? E nós fomos abordados, na verdade, para fazer a venda ainda num contexto em que a gente acreditava que essa abordagem era para uma rodada de investimento. Então, as conversas foram evoluindo e acabou, né? Em algum momento, acho que se anunciou que o interesse, de fato, era de fazer uma aquisição. Então, recomendo, né, a todos os empreendedores, pessoas que estão pensando, né, tanto em fazer rodada quanto M&A, se organizem, né? Coloque uma folga, né, de capital na hora de você se planejar, para que você não tenha um problema, literalmente acabe o combustível, né? Às vezes esses processos eles são como se fosse um voo intercontinental. Se acabar o combustível, não tem onde você pousar. Você tem que pousar, você tem que estar preparado para chegar até o outro lado, né? Até o outro continente, ou o próximo desafio. E agora no contexto, né, agora pós-aquisição, muda um pouco, né, um pouco a governança. Nós temos o equivalente a um funding, né, uma injeção de capital, para continuar investindo no negócio. Então, a gente agora está focado mais em dar um pouco mais de sustentação ao negócio, obviamente com alguns projetos internos da empresa que adquiriu, mas a gente está indo talvez um caminho um pouco contrário a outras startups. A gente está contratando e reforçando algumas áreas da empresa, mas porque os projetos, né, as frentes anteriores, elas foram bastante lucrativas. Então, a gente está agora colocando um pouco mais de esforços nessas frentes para que a gente possa seguir aí e chegar no próximo degrau. E, inclusive, tanto ajudar a empresa que adquiriu, quanto
poder expandir o negócio para outros produtos e mercados. Só completar um ponto que você comentou e perguntar, como foi a decisão de ficar no negócio agora com um novo sócio? Bom, tanto eu quanto outros sócios, né, outros gestores, né, que têm algum tipo de participação, nós gostamos muito do case, né, e a gente ainda vê muito espaço, né, para o crescimento do negócio, além, obviamente, né, de um earn-out, né, faz parte desse tipo de negociação, em alguns casos, como foi o nosso, ter algum tipo de incentivo, né, de médio ou longo prazo. Então, no nosso caso, a gente permanece no negócio por mais alguns anos. A gente tem interesse, né, em continuar no negócio, porque, novamente, a gente gosta do tema, gosta do segmento, né, no caso, logística de entregas urbanas, e a gente vê uma oportunidade enorme de dar esse próximo passo. E tem uma questão também de realização pessoal, né, de ver esse propósito acontecendo. Né? Acho que para todo empreendedor, muitas vezes a gente não começa um negócio por dinheiro. Né? Eu não comecei a Uello explicitamente por conta de dinheiro. A gente começou porque a gente viu um problema, queria resolver, e cada vez que você resolve um pedacinho desse problema, você tem mais vontade de continuar e, enfim, e colocar mais energia no negócio. Muito legal. Guilherme? Olha, Léo, eu daria ainda um passo atrás, né? Eu acho que o bom assessor financeiro, ou private banker, né, o banqueiro pessoal, ele deveria atuar, talvez duas analogias façam sentido aqui. Uma como o CFO da vida do cliente. Uhum. Então eu gosto de imaginar que o cliente é o CEO da sua estratégia de vida, né? Então ele vai fazer um negócio, ele vai comprar um imóvel, vai investir num ativo financeiro. E o papel do lado de cada mesa é cuidar para que isso seja feito de forma disciplinada, que os custos sejam os mais baratos possíveis e que a estrutura de capital seja adequada com o projeto, né? Para você não acabar o combustível, como o Fernando disse, que acho que é perfeito isso, e ao mesmo tempo se faz sentido ou não, se cabe naquele orçamento ou não. Então acho que o CFO acho que é uma boa analogia. Outra forma de olhar é como se fosse um clínico geral. Fala assim, olha, eu cuido do paciente, eu tento entender essa pessoa, tento entender o problema, o que ela quer, como ela funciona, e de vez em quando eu vou trazer um especialista para o jogo. Pode ser um cara de renda variável, pode ser um cara imobiliário, ou um assessor para um M&A, para uma operação de venda, para uma fusão e uma aquisição. Como todo planejamento, quanto antes você fizer, quanto antes você se preparar, mais fácil será o evento. Então, se você fizer check-up todo ano, muito provavelmente você vai pegar qualquer problema muito no início, a sua chance de uma solução daquele diagnóstico é muito melhor, muito maior, muito mais simples. Vale a mesma regra, na minha visão. Então, se você se preparar já de maneira muito antecipada para a possibilidade daqueles eventos acontecerem, tanto mais fácil vai ser esse processo. E aí eu levaria em consideração N aspectos, né? E as famílias de hoje, as pessoas, estão também mudando bastante. Até eu acho que a pandemia com o trabalho remoto trouxe ainda mais coisas. Tem amigos meus que resolveram trabalhar na Costa Rica porque queria pegar onda e trabalhar mais perto. Então a relação das pessoas com o trabalho, com os negócios também mudou um pouquinho. E o bom planejamento deveria levar em consideração também esse tipo de aspecto. Tributário, sucessório, momento de vida, aonde eu quero viver, quantos filhos eu vou ter, se os meus filhos vão morar no Brasil, se vão ser residentes fiscais americanos. Tem N implicações. Eu acho que o bom planejador financeiro, o bom CFO, deveria ser capaz de discutir com o CEO esse tipo de coisa, discutir com a família, com o cliente, esse tipo de coisa, e tentar ajudá-lo nessa jornada, antes, durante e depois da transação. Porque não só um aspecto estritamente econômico, mas também pessoal. Bom, e aí, vendi minha empresa, e agora? O que eu faço? Como é que vai ser minha vida depois? Como é que eu me organizo? Como é que esse ativo financeiro agora, que era operacional, vai passar a sustentar a minha vida? Como é que eu financio os meus projetos daqui para frente? Quais são esses projetos? Então, essa boa discussão, acho que muito saudável, inclusive, as pessoas deveriam ter cada vez mais com os assessores financeiros. Aqui no banco eu gostaria de imaginar que é isso que a gente tenta fazer todo santo dia, né? Então, prestar um bom advice, prestar uma boa consultoria nessas várias etapas de vida. Porque o dinheiro
A parte financeira, não vou dizer que é a mais fácil, porque o mercado está complicado, mas é o arroz com feijão. Eu acho que o que a gente precisa é organizar o entorno também, esses outros ativos, para que todas essas transições sejam feitas de maneira mais, digamos, sem saltos possível. Né? É muito interessante a sua analogia do check-up. E aí eu só queria também fazer uma pergunta relacionada a esse ponto, que é quando começar a fazer esse check-up, né? Check-up a gente, cada vez a gente tem que fazer mais cedo o check-up médico, né? Mas esse check-up das finanças ali, essa conversa franca com o CFO, começa quando, Guilherme? Eu acho que é um processo, Léo, ele deve ser feito de maneira contínua. Então, voltando à mesma analogia, check-up você faz todo ano, certo? Você não faz um e acabou, beleza, vou para casa e está tudo certo. Não, você tem que manter aquilo e verificar as suas métricas, se está tudo direitinho. Planejamento financeiro é igual. Se a gente pensar o que foi ano passado, por exemplo, com a reforma tributária, tinham vários planejamentos financeiros que nós fazíamos que não funcionariam mais. Você precisaria mudar veículos de investimento, fundos exclusivos, previdência, como colocar empresas internacionais, por exemplo, para participações em ativos offshore. Tudo isso passou a poder mudar bastante no âmbito da reforma tributária. Ah, puxa, não aprovou. Beleza, mas agora será que a gente vai mudar? Qual vai ser a próxima reforma? Se ela acontecer, como isso vai ser feito? Então, de novo, acho que é um processo. As famílias, em geral, têm 3 grandes blocos de ativos. Ativos financeiros, imobiliários e o operacional quando o cara é um empresário. Pensando dessa maneira, todos nós aqui temos esses ativos ou interagimos com esses ativos de alguma forma. A gente tem a nossa grana que a gente guardou, tem o lugar que a gente mora, os imóveis que a gente usa, ou imóveis que a gente aluga, por exemplo, e ativos operacionais para o Fernando e para o Jorge, que são empresários que estão ali desenvolvendo novos negócios. Cada um deles tem que ter um veículo adequado, na pessoa física, eu vou ter isso através de um fundo. Quando eu vender minha empresa e quiser comprar outra, como é que eu compro? De que forma? Coloco numa holding os meus imóveis. Então, essa discussão da organização, desse organograma de ativos e veículos, você tem que fazer com o seu assessor financeiro. Acho que da mesma forma que um arquiteto projeta a casa, ou o médico te faz o check-up, ou o advogado faz o contrato, o bom assessor financeiro é aquele que vai ajudar o cliente ou essas famílias a desenharem esse organograma e fazerem a própria manutenção desse organograma ao longo do tempo. Né? Bem interessante. E, Jorge, bom, a gente está no assunto aqui de planejamento, né? Você teve aí algumas situações ali de venda, né? De negócios. Eu queria entender se o planejamento foi o mesmo em cada uma dessas situações, ou não, você errou no início e aprendeu algo com esse erro e que aí fez diferente na segunda e nas vezes seguintes. Conta um pouco da sua experiência e da sua visão sobre planejamento na hora de a venda de um ativo. Obrigado pela pergunta, Léo. Acho que, assim, essas práticas muito bem colocadas, né, pelo Guilherme e pelo Fernando, eu levei um tempo para aprendê-las. Então, eu comecei a empreender aos 24 anos, com essa empresa que foi a primeira plataforma de peer-to-peer aqui. A gente não tinha a menor gestão financeira, como não tínhamos a menor ideia da nossa pista, né, nosso runway, não tínhamos um plano planejado. E assim, de barrancos, a gente acabou tendo uma saída muito boa, acabamos vendendo para PagSeguro, e logo depois teve esse IPO que permitiu a gente, né, fazer gerar um bom retorno para os nossos investidores e também acumular um patrimônio interessante. E aí, o problema disso é que você acaba... o Bill Gates tem uma frase muito boa que é "Success is a teacher". Né? Então, você acaba, quando você tem sucesso, você acha que você vai se repetir no futuro fazendo mais ou menos a mesma coisa. Melhorei um pouquinho em alguns aspectos, mas ainda essa parte de planejamento financeiro eu ainda tive que sofrer mais um pouquinho até aprender. E isso me levou a ser o que eu chamo aqui de neurótico otimista.
realmente, assim, me tornei completamente disciplinado e procurando realmente ter essa consistência de sobrevivência no longo prazo. A tal ponto que hoje isso é o nosso modo de vida, né? A gente faz isso, esse é o nosso modo. Então, essa visão de check-up, né, que o Guilherme bem colocou, é isso que a gente entrega para os nossos clientes. Então, você tem uma visão do seu orçado versus realizado de uma forma real-time. A gente dá isso através dos nossos dashboards. A mesma coisa também do ponto de vista de runway, de burn rate. Então, isso foi um aprendizado a partir de dores que eu vivi ao longo desse. E hoje pratico e isso me dá até um conforto, dado esse contexto aí emocional a partir dessa jornada anterior. Então, eu acho que é muito válido, assim, a maior coisa é o desconhecido. Então, quando você tem visibilidade, né, sobre o que você está fazendo, você tem disciplina com isso, já é metade do caminho andado. E aí, quando você tem um bom advisor indo do seu lado, aí fica bem mais fácil de conquistar. Mas foi isso que eu aprendi até aqui. Bem legal. Pessoal, eu acho que a gente já vai se encaminhando aqui para a nossa parte final da conversa e pegando um pouco do gancho aí, né, de se ter um não advisor junto, né? A gente está aqui numa audiência que é uma audiência muito vasta, uma audiência que está nos acompanhando online aí no Brasil, no mundo inteiro. Tem muita gente que pode não ter um Guilherme para ligar ali, para tirar dúvidas. Pode ter gente que não tem a trajetória do Jorge, a trajetória do Fernando de já ter passado por um momento ali de liquidez grande, né, de venda de negócio, mas tá cheio de dúvidas, né? Como fazer, quer fazer isso, tem um negócio ali com potencial tanto de receber um aporte como de exit e tudo mais. Que tipo de, assim, 5 passos rápidos que vocês dariam, 5 conselhos que vocês dariam para essa pessoa que pode estar nos assistindo aqui, que pode estar precisando desse conselho agora, né? E o que evitar, né? Assim, a grande coisa a ser evitada nesse período. Bom, acho importante ter um advisor, tá? Nós não fomos um bom exemplo, nós não tivemos um advisor, né, porque as coisas foram acontecendo muito rápido e, enfim, a gente achou que a gente poderia tocar o processo sem o advisor. A gente conseguiu, ele acabou dando certo, mas a gente fez um caminho das pedras, né, porque a gente não tinha experiência nisso, né? Então acho que o advisor ele pode encurtar e ele já te dá um tiro, né, um caminho ali, um tiro certeiro, né, para que você não perca tempo estudando, né, durante o processo, né? Às vezes você não tem tempo às vezes de fazer isso. Então, no nosso caso, como a gente estava já com esse outro processo em aberto, a gente foi namorando a ideia, estudando, conversando com outras pessoas e, como eu falei, acabou dando certo, mas eu não recomendo, né? Se eu fosse fazer novamente hoje, eu faria com o advisor. Acho que isso te poupa também uma questão de, até, às vezes, desgaste, né? Entre partes, né? Isso é uma coisa importante também, porque às vezes eu, como empreendedor, eu estou negociando, né, negociando deal com uma pessoa que, né, no futuro vai ser às vezes meu chefe ou vai ser meu parceiro numa outra organização societária. Então, eu acho que o advisor é essencial. A questão do planejamento, acho que tem que ter, né, repetindo aqui, sendo até um pouco redundante, tem que ter essa pista, tem que ter folga, né, para poder tomar decisões com a cabeça em ordem, né, e não no sufoco. E aí depende um pouco do momento. Se for para uma rodada, acho que buscar estudar muito, conversar com outros empreendedores é muito importante. Se for com o objetivo de vender, com certeza ir atrás de um advisor. Então, acho que esses são talvez as sugestões que eu dou. E assim, além de planejamento, muita resiliência também, tá? Acho que não é fácil empreender. Acho que o Jorge pode dizer aí melhor do que eu, né? Por ter tido um pouco mais aí de vivência no tema. Enfim, cada empreendimento é um desafio novo e você tem que estar preparado. Eu acho que, talvez mais do que isso, ser pessimista no curtíssimo prazo e um bom otimista no longo prazo é uma coisa boa, isso ajuda. Isso tem me ajudado, pelo menos, né? Talvez seja um pouco da minha natureza, mas eu estou sempre me preparando e tentando fazer um pouco de check-ups em tempo real para não deixar acumular. Eu só faço isso porque eu já deixei para fazer o check-up lá no final e acabou não sendo muito positivo. Oh, muito legal. Eu só quero inverter um pouco a ordem aqui para ficar o empreendedor com outro empreendedor também dando esses 5 pontos, e daí eu chamo o Guilherme. Jorge, o que você tem de diferente em relação ao que o Fernando estava comentando? Primeiro, eu adorei as colocações do Fernando,
muito essa última também, então eu também virei, né, como estava falando, esse neurótico otimista. Mas, pois bem, o que eu acho é fazer o dever de casa, né? Então, aqui tendo esse painel tão bacana, acho que hoje em dia ninguém tem mais essa desculpa de falar, eu não sabia. Bom, você tem conteúdo de diferentes formatos, então você consegue se informar de diferentes maneiras e cabe ao empreendedor fazer os casos. Segundo ponto, nunca fazer nada para o curto prazo. Então, se você tem mais um mês de caixa para você vender sua empresa, desculpa, não vai ser possível, não tem como dar certo. Então, você precisa, se planejar, e segundo, você precisa também ir construindo esse relacionamento. Então, cabe, né, ao empreendedor, bom, eu atuo no setor logístico, eu preciso mapear, né, quem que são ali potenciais parceiros, potenciais investidores, potenciais empresas que têm sinergias com meus negócios, e aí, enquanto, né, ao longo do tempo, eu ir construindo esse relacionamento, né? Então, a gente brinca, né, que quem pede investimento ganha conselho, quem pede eventualmente recebe investimento ou eventualmente vende a empresa. Então, é muito importante você ir construindo essa relação de confiança, né, com eventualmente até concorrentes, que nunca se sabe, você pode ter eventualmente situação de fusão, etc. Então, isso é muito importante. E o terceiro ponto, né, é conhecer muito bem o seu negócio. Isso significa conhecer seu ambiente econômico, conhecer seu tempo de pista, mas também, né, conhecer as suas alavancas, seus drives, conhecer também o que o seu negócio tem potencial de gerar valor, né, para quem estão do outro lado da mesa, né? Então, a maior parte das aquisições não tantos, né, do ativos em si, mas muitas energias, né, que o seu negócio pode trazer para um eventual comprador. Então, é muito importante você entender, né, bem o seu negócio, entender o seu mercado, entender, né, qual que é a situação, né, de geração de valor para a sua empresa, né, seja para o investidor, quanto também, né, para um potencial adquirente. E no final, com certeza, né, você ter um advisor aí pode ser fazer a diferença, porque, como bem colocou, né, o Fernando, você concluir a sua venda, você vai passar a ser um executivo, né, dessa que comprou a sua. Então, é muito importante você ter alguém do seu lado para ter, né, puxar e conduzir esse processo, porque muitas vezes a gente acaba tendo discussões um pouco mais acaloradas bom, vendedor você faz uma, duas vendas, assim, você faz todo dia. Um advisor, ele faz isso, né, às vezes em centenas de operações. Então, ele sabe que você pode esticar, né, conduzir essa negociação, porque ele faz isso, né, como modelo de negócio. Ele tem muito mais experiência, pode te ajudar muito mais a maximizar a geração de valor para você e até mesmo para o adquirente. Então, esses meus 2 centavos aqui. Muito legal. Bom, e Guilherme? Léo, eu não vou ser redundante aqui, repetir um pouco o que o Fernando e o Jorge falaram, mas eu tenho feito uma busca lá na BTG Pactual Advisors para tentar ser um pouco diferente, um pouco, quem sabe, melhor nesse planejamento financeiro. E nessa busca, até tema das minhas colunas na Exame quinzenais, eu descobri que existe uma relação muito importante entre o bom resultado, comportamento e disciplina. As tais das finanças comportamentais, para mim, são fundamentais hoje para a gente prestar um bom serviço e entender o processo de tomada de decisão. Então, para não repetir o que o Fernando e o Jorge disseram, eu acho que o que a gente tem que entender é que nós todos sofremos vieses comportamentais. Trazer o advisor, trazer um terceiro para uma negociação que normalmente é a negociação da vida, então o Fernando aqui acabou de dizer que é o negócio da vida dele, o único que ele fez até agora, tomara que faça outros, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que é o ativo mais importante, né, da vida econômica do Fernando e da família dele, é essa venda, assim como o Jorge provavelmente fez isso. Então, o peso emocional nessa hora é brutal, em N aspectos. Ter pessoas técnicas
próximas, antes, durante e depois do processo, é necessário para que você consiga se proteger de você mesmo, de erros comportamentais que você possa vir a fazer. Isso vale para o ativo operacional, vale para o seu ativo imobiliário, vale para a sua grana. Então, quando fizer um planejamento financeiro, se você tirar esses vieses comportamentais da equação, provavelmente você vai ter um resultado muito mais legal. Porque ainda que, e a gente se esforça bastante no banco todo dia, para fazer análises financeiras, econômicas, de cenário, etc., é muito difícil prever tudo. Eu acho que um grande auxílio que a gente pode trazer para a nossa vida e a vida financeira como meio de execução dos nossos projetos é ter um bom planejamento, ter uma boa disciplina, ter um portfólio balanceado, que como disse o Jorge, que ele aguente o tranco. E como disse o Fernando, que ele seja pessimista para pensar cenários que não são necessariamente aquilo que a gente estava imaginando, mas que pode acontecer. Pandemia, guerra, a gente viu que esse tipo de coisa, ainda que pouquíssimo provável, elas acontecem. Então, acho que a minha mais honesta recomendação aqui é que as pessoas busquem se proteger desses vieses comportamentais e, por consequência, tenham sempre ao lado um advisor ou alguém que possa ajudar. Acho que a vantagem é que o mercado vem se sofisticando tanto que essa figura do advisor ficou muito democrática. Então, a tecnologia, o acesso à informação, esse tipo de evento que a gente está fazendo hoje, acho que é fantástico para que as pessoas possam ter acesso à informação de qualidade que antes era restrita a um grupo muito pequeno de clientes. Acho que a história recente, de novo, aqui do BTG Pactual é um pouco isso. A gente tem democratizado esse acesso à informação de qualidade e que bom poder participar desse bate-papo aqui com vocês. Muito legal. Pô, em nome da Exame, eu quero agradecer demais aí a presença do Fernando, do Guilherme, do Jorge, por terem aceitado aí o nosso convite e para debater esse tema aqui conosco. Quero agradecer bastante quem nos acompanhou aí nos últimos 40 minutos. Foi um papo bastante relevante para quem está ali na situação de um evento de liquidez e espero que vocês tenham gostado. Em nome da Exame, agradeço a todo mundo e fiquem bem. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.